A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós estudaremos a lição número 12 da classe juvenis, classe Daniel. O título da nossa lição é a seguinte pergunta: céu e inferno? O nosso texto bíblico encontra-se em João, capítulo 14, versículo 2, onde a palavra de Deus diz: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-vos lugar. Então, nessa passagem, Jesus consola os seus discípulos que foram afetados com a dor pela ideia de sua separação e lhes diz o que encontramos, em João, a partir do capítulo 14. Jesus diz assim: Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Embora eu já tenha dito a vocês para onde estou indo, vocês não podem ir agora comigo, mas não ficaremos separados para sempre. Para onde vou, na casa do meu pai, há muitas moradas. Eu irei, mas voltarei para levá-los comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Aí Tomé fala para Jesus: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Aí Jesus lhe responde: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é o caminho para o céu. Em Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14, Jesus ensinou a respeito de dois caminhos. Ele disse: Entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, para o céu. E poucas pessoas encontram este caminho. Então, a porta estreita e o caminho difícil representam o próprio Jesus. Jesus declarou em João capítulo 10, versículo 9: Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus afirma que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por ele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na síntese da nossa lição, encontramos que ninguém que crê que a Bíblia é a palavra de Deus é capaz de negar a existência do céu ou do inferno. Então, embora muitos tentem argumentar a respeito da inexistência desses lugares, é importante que você confie nas Escrituras, pois de acordo com Jesus, em Mateus capítulo 24, versículo 35, encontramos: O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, mas as minhas palavras não passarão. Então o Senhor Jesus falou abertamente a respeito do céu e do inferno. E hoje falaremos, à luz da Bíblia, sobre esses lugares. Ninguém é colocado injustamente no céu ou no inferno. Ao contrário, vão por vontade própria. Nas línguas originais da Bíblia, o termo céu descreve tanto o céu atmosférico, como também a habitação de Deus e a morada dos salvos em Cristo. É um lugar real. O pastor Jeremias do Couto, ao comentar a lição intitulada As Promessas de Deus para a Sua Vida, diz que o céu é o lugar da habitação de Deus. O céu não é uma alegoria bíblica, é um lugar real, assim como é a terra onde habitamos. Ali, como ensinou Paulo, o mortal será revestido da imortalidade e o corruptível da incorruptibilidade. Conforme a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 42 até o 55, tudo numa dimensão acima da compreensão humana. Então a Bíblia descreve o céu como um local tangível, com ruas de ouro e muros
de pedras preciosas, repleto da glória de Deus, conforme Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 até o 27. Então é preciso fazer a diferença entre as vezes em que o vocábulo céu aparece na Bíblia para reportar-se apenas à própria atmosfera ou ao espaço sideral, conforme Mateus capítulo 6, versículo 26, daquelas passagens em que é mencionado como a habitação de Deus, o lugar onde está o seu santo trono, conforme Lucas capítulo 24, versículo 51. Em outras ocasiões, o termo aparece no plural para reportar-se não só ao espaço sideral, mas ao céu de Deus, conforme Mateus capítulo 7, versículo 11. Acima de todos os céus, conforme podemos encontrar em Efésios capítulo 4, versículo 10, denominado pelo apóstolo Paulo como terceiro céu, que encontramos em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2. Este é o lugar que Jesus identificou como a casa de meu Pai, em João capítulo 14, versículo 2. Então o céu é o lugar da morada dos salvos. É nesse lugar, chamado céu, que está a eterna morada dos salvos. Os crentes, enquanto viverem neste mundo, desfrutam em escala ínfima das boas coisas que Deus preparou para o ser humano. Mas chegará o bendito dia em que o Senhor Jesus Cristo nos conduzirá ao céu. Então aguardamos o dia em que o Rei nos chamará ao nosso verdadeiro país, onde o nosso corpo abatido, desgastado pelas intempéries da vida, será transformado em um corpo glorioso. Então, para o crente fiel, o céu não é fuga da realidade presente, mas o ápice de tudo que Deus preparou para os que o amam, conforme encontramos lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Então, nossa lição traz que o céu é um lugar tão real quanto a terra. Jesus afirmou em João capítulo 3, versículo 13, que ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ele foi enfático ao dizer: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, conforme João, capítulo 6, versículo 38. Em João capítulo 6, versículo 51, Jesus diz que ele é o pão vivo que desceu do céu. Segundo o pastor Cláudio Honor de Andrade, os judeus entendiam que havia pelo menos 3 céus. O primeiro é o céu que vemos, onde os pássaros voam, né? E conforme podemos encontrar em Jó, capítulo 35, versículo 11. O segundo é o firmamento onde orbita o sol, a lua e as estrelas, o espaço sideral, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 8. E o terceiro é a morada de Deus, chamada de terceiro céu, conforme 2 Coríntios capítulo 12, do versículo 2 até o 4. Paraíso, conforme Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Casa do meu Pai, conforme João capítulo 14, versículo 2. Cidade, conforme Hebreus capítulo 11, versículo 10. Então o céu é o melhor lugar para se habitar eternamente, pois conforme Apocalipse capítulos 21 e 22, lá não haverá pecado, sofrimento, trevas, maldição, doença, fome ou sede e morte, né? Conforme podemos encontrar Apocalipse capítulo 7, versículo 16. Então o céu é um lugar de vida abundante, alegria permanente, serviço eterno, adoração verdadeira, beleza, perfeição, descanso eterno, recompensa, glória indescritível e salvação completa. Então o céu é o destino definitivo dos salvos, onde veremos Deus face a face. Já o inferno é a morada dos ímpios. O céu é uma realidade inquestionável, né? Ou quer dizer, o inferno é uma realidade inquestionável e assustadora. A existência dele é comprovada por inúmeros textos bíblicos. De acordo com a Bíblia, o inferno não foi criado para os homens, mas para o diabo e seus anjos, a fim de receberem o justo castigo pelas suas maldades.
Isso nós podemos encontrar em Mateus, capítulo 25, versículo 41. Por causa do pecado, todos os seres humanos que rejeitarem a Deus em vida serão lançados para fora da sua presença e viverão eternamente separados dele, no inferno. Conforme podemos encontrar em Mateus, capítulo 13, do versículo 40 até o 42. Então, Jesus questionou os fariseus hipócritas do seu tempo, que o rejeitaram, dizendo: como vocês escaparão da condenação ao inferno? Isso nós podemos encontrar em Mateus capítulo 23, versículo 33. Então no inferno existe sofrimento eterno, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 10, angústia e tristeza, conforme Salmos 18, verso 5, lembranças amargas, separação de Deus, conforme 2 aos Tessalonicenses capítulo 1, versículos 8 e 9, enfim. E é impossível alguém fugir dele, conforme podemos encontrar em Lucas, capítulo 16, versículo 26. Segundo a Bíblia, o destino final dos ímpios é algo terrível, que vai além da imaginação humana. O inferno é o local onde o fogo é inextinguível. O fogo nunca se apaga, conforme Marcos, capítulo 9, versículo 43. Segundo Stanley Orton, lá a fé, esperança e amor, que sempre permanecem para nós, faltarão eternamente. Esse lugar será inaugurado pelo Anticristo e seu falso profeta, conforme podemos encontrar em Apocalipse, capítulo 19, versículo 20. Em seguida, por aqueles que foram condenados no julgamento das nações, conforme Mateus, capítulo 25, do versículo 41 até o 46. Logo, após o diabo e seus demônios, conforme Apocalipse, versículo 20, capítulo 20, versículo 10, e por fim, após o juízo final, todos que morreram em seus delitos e pecados. Podemos encontrar isso, uma das citações bíblicas para isso, encontra-se em Daniel, capítulo 12, versículo 22. Então a Bíblia é categórica ao afirmar a realidade do céu e do inferno. Nem o céu e nem o inferno são atos injustos do Criador. Antes, ambos manifestam a perfeita justiça de Deus, que recompensa os justos com sua presença eterna, céu, e castiga os ímpios com sua ausência eterna, inferno. Então, desta forma, cada um recebe a justa recompensa por suas escolhas. Entretanto, muitas evidências bíblicas que Deus dá, tem muitas evidências bíblicas de que Deus dá oportunidades ao homem de aceitá-lo e viver eternamente com ele no céu, ou rejeitá-lo e viver sem ele para sempre no inferno. Quanto à recompensa dos justos, o próprio Jesus alertou os seus discípulos sobre a necessidade de ajuntarem tesouros onde a traça e a ferrugem não corroem e onde o ladrão não pode roubar. Isso podemos encontrar em Mateus capítulo 6, versículo 19 e 20. Então fala isso, alegando que nosso coração que nosso coração e tesouro devem estar no céu. Então o escritor aos Hebreus nos revela que aqueles que se aproximam de Deus devem acreditar que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam, conforme Hebreus capítulo 11, versículo 5. Paulo confirma este pensamento ao ensinar sobre o tribunal de Cristo, onde todos os salvos arrebatados serão julgados segundo suas obras, para recebimento ou não de galardão, conforme segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9 e 10. O próprio João, relatando em sua visão a mensagem de Deus às 7 igrejas da Ásia Menor, destaca que o vencedor receberá uma recompensa do Senhor, conforme Apocalipse, capítulo 2, versículo 7.
Para concluir nossa lição, o céu é tanto a maior e melhor recompensa do justo, quanto um lugar de recebermos muitos outros presentes do Senhor. O céu foi criado por Deus, como também que o céu é habitação do Senhor e dos anjos, conforme Salmos 121, verso 2. O céu é também uma demonstração do amor de Deus por nós. Deus nos ama, Deus criou o céu, onde os justos viverão eternamente com Ele. No céu, receberemos um corpo perfeito e imortal. A Bíblia declara que no céu receberemos da parte de Jesus um novo corpo. Deus transformará o nosso corpo mortal em corpo imortal. O nosso corpo vai também imortal e incorruptível e glorioso, conforme Filipenses capítulo 3, versículo 21. Nossos corpos jamais se definharão e assim estaremos para sempre com o Senhor, conforme Lucas capítulo 20, versículos 35 e 36. Céu é um lugar que Deus preparou para aqueles que se tornaram santos quando aceitaram a Jesus como seu único Salvador. O pecador, entretanto, não entrará no céu, pois a Bíblia diz que não entrará coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, conforme Apocalipse capítulo 21, versículo 27. Então, para morar no céu, é necessário o arrependimento dos pecados e o reconhecimento de Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima.